projeção para colocarem ali aquele slide que eu preparei. Um slide só. Olha lá. Deus usa o que você tem, Juízes 3:31. Ele mesmo vai projetar na tela o texto bíblico que nós lemos. Nós lemos aqui a palavra na NAA, Nova Almeida Atualizada. O livro de Juízes é um livro que está no Antigo Testamento, um pouquinho depois da chegada do povo. Ele descreve a chegada do povo à Terra Santa, não é? Juízes 3:31. Você pode projetar para todos lermos juntos aí na tela, por favor? É o texto da palavra que nós vamos ministrar nesta manhã, tá? Se você quiser ler no seu texto, dê preferência ao texto impresso. Vou pedir a você para ficar de pé, aqueles que podem, então. É um versículo só. Olha lá, já apareceu lá. Sangar é o nome do juiz. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou Israel. Vamos ler juntos? Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou Israel. Vamos orar. Pai, nos dê nesse momento a graça de sermos alimentados pelo Espírito Santo do Senhor. Que Ele trabalhe em cada um que está aqui e em cada um que está assistindo de casa. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se assente, meu querido. Pode se assentar. Deus usa o que você tem. Deus usa o que você tem. Lembro com carinho de uma irmã que conheci há muitos anos atrás, bem no início do meu ministério, que era uma participante assídua de todas as obras de assistência social, as obras sociais da igreja, as atividades missionárias da igreja. Era uma irmã que atuava em tudo quanto é frente da igreja que precisava de sustento, trabalhando com a sua máquina de costura. Ela costurava e levantava recursos para cuidar de sua casa e para contribuir. E ela contribuía muito, meus irmãos. Lembro com carinho dela nesse momento, enquanto eu começo a refletir sobre esse tema com você. O problema é que tem algumas pessoas que ficam postergando a participação e a atuação, esperando que alguma coisa aconteça para depois participar, para depois entregar. Não, quando eu arrumar o meu primeiro emprego formal, eu vou atuar, eu vou participar. Bom, e de repente, não dá para participar agora ainda, sem o emprego formal? Quando eu me formar, eu participo. Tem alguma coisa que você possa fazer antes? Quando eu, e eu sempre esperando alguma coisa acontecer para se envolver, para participar, para contribuir, para atuar, deixando para frente. Nesse contexto, tem a lógica da mordomia prejudicada, porque entende que não dá para ser mordomo agora, precisa ser mordomo depois, mas também tem outra coisa, como se esse momento da sua vida não fosse útil para Deus, como se esse momento não fosse proveitoso para Deus, como se dele não pudesse sair nada, como se dele não pudesse surgir nenhuma contribuição. Bom, aí vem o Sangar para nos mostrar uma coisa diferente. Aquele que aparece na tela parece o Sangar, mas não é bem o Sangar, né? Eu pedi a IA para me entregar um desenho de um pastor dos tempos antigos em Canaã. Ele me entregou aquela imagem. Me lembrou bem um pastor de Canaã, né? Eu olho para aquela imagem e penso realmente que poderia muito bem ser um pastor de Canaã. Imagina então que aquele seja o Sangar, e o Sangar com um bezerrinho no colo. O Sangar era pastor. O Sangar é o objeto de estudo nosso aqui.
E por meio da vida de Sangar, que aparece em apenas um único versículo da Bíblia, é a única aparição dele, ele é mencionado, aludido depois numa outra história, mas o texto que nos descreve o Sangar é este, um único versículo da Bíblia. E por meio desse único versículo eu quero levantar com você alguns princípios espirituais. E o primeiro princípio espiritual é: Deus usa quem Ele quiser. Deus usa quem Ele quiser, porque Ele usou Sangar. E quem é Sangar? Pelo nome nós percebemos algumas coisas a respeito dele. O que podemos perceber pelo nome do Sangar? Olhando para o nome dele, o que o nome dele nos entrega? Para começar, o nome dele não é um nome de origem hebraica. Não. E se o nome dele não é de origem hebraica, se o nome dele não tem relação com os hebreus, logo percebemos, pelo menos temos a suspeita, de que ele não era do povo que veio lá do Egito e que entrou em Canaã. Ele não era do povo. E se ele não era do povo, o que ele é? O nome que aparece logo em seguida, filho de Anate, porque é assim que o texto bíblico apresenta, Sangar, filho de Anate, pode nos indicar mais algumas coisas a respeito de quem seria o tal Sangar. Aparentemente, se Anate for realmente o nome do pai dele, o nome do pai dele é o mesmo nome de uma deusa cananita. Anate era uma divindade cananita. E se o pai dele tem o nome de uma divindade cananita, é provável que ele não seja hebreu realmente, e sim seja um dos cananitas que os hebreus permitiram que ficassem na terra depois que eles chegaram ali. Percebeu? Anate é o nome da deusa, talvez seja também o nome do pai dele. Bom, e se não for o nome do pai dele, seria o nome de uma cidade cananita de qualquer forma. Então não dá, nesse caso aqui, para pensar diferente. Sangar não era do povo de Deus, daquele que veio lá do Egito. Não fazia parte daqueles que entraram na terra. Sangar era cananita. Sangar era, então, um daqueles descendentes dos cananitas que os hebreus permitiram que continuassem na terra. E olhando para essa identificação do Sangar, poderíamos dizer mais alguma coisa sobre ele, quer ver? Você se lembra que aqueles que ficaram na terra trouxeram dificuldade para o povo de Deus. O texto nos apresenta algumas ciladas que eles apresentaram para o povo de Deus. Alguns foram pedra de tropeço, mas nem todos. Porque um deles, Sangar em especial, foi usado como instrumento por Deus. O texto nos apresenta um cananita, alguém que não é da etnia, do povo de Deus, que não andou lá com o Josué, que não tem na sua tradição a memória do Êxodo. Deus usou um estrangeiro para abençoar o povo de Deus. Ele, além de ser um estrangeiro, ele era um pastor. Por que ele é apresentado como um pastor? Porque ele trabalhava com boi. O texto o apresenta com uma aguilhada de bois na mão. E quem usa aguilhada de boi é alguém que trabalha com boi. Por isso eu coloquei no desenho ali um pequeno bezerro do lado dele. Para você se lembrar que aquele que aparece ali na tela, o Sangar que aparece no texto bíblico, era um boiadeiro, um sujeito que trabalhava no campo. Então ele não era um letrado, ele não havia estudado em faculdade nenhuma, ele não era um sujeito culto, ele era um sujeito simples, do campo, da roça, do mato. Gente que trabalha com boi, né? Gente que mexe lá com o gado, é gente simples. Não é um dos letrados que foram junto ali. Ele não teve formação religiosa nenhuma. Era um cananita. E Deus resolveu usar ainda assim este sujeito. Me acompanhou até aqui? O que você percebeu? Deus usa quem Ele quiser usar. Deus escolhe quem Ele quiser para ser instrumento nas mãos dEle. E é muito comum que de vez em quando nós nos surpreendemos pelas pessoas que Deus está usando à nossa volta. Quando você percebe, você nota, você leva um susto. Mas como assim? Deus escolheu este instrumento? Não tem um outro instrumento melhor para Ele usar? Vem a resposta da palavra: Deus usa quem Ele quiser usar. E nesse sentido, o instrumento usado por Deus, naquele caso em questão do Sangar, foi bênção para o povo de Israel. Foi bênção
para o povo que chegou ali, e até aquele momento estava sendo prejudicado pelos cananitas, mas um deles em especial não prejudicou. Na verdade, foi bênção do Senhor. Se nós pudéssemos escolher quem Deus iria usar, nós faríamos escolhas diferentes. Se nós pudéssemos dizer para Deus: Senhor, eu vou te apresentar aqui uma lista tríplice de quem o Senhor pode usar nesse momento, nossa lista estaria completamente errada. Porque Deus escolhe as coisas loucas do mundo para usar, e entre as coisas loucas do mundo vem um sangar. Vem um pastor de ovelhas, não, de gado, né? Vem um pastor de gado, e um pastor de gado estrangeiro, pagão, distante das tradições religiosas. Possivelmente esse pastor aqui, usado por Deus, não tinha conhecimento da lei do Senhor, não tinha conhecimento das tradições do povo de Deus, não tinha a memória do êxodo e da caminhada no deserto durante os 40 anos, mas ainda assim Deus lá foi e usou esse moço aqui, porque Deus pode usar quem Ele quiser. Deus levanta independente de fronteira, Deus levanta independente de diploma, Deus levanta independente de etnia, Deus levanta quem Ele quiser levantar para fazer a sua obra. A Bíblia está cheia de exemplos como este. Vocês se lembram, por exemplo, da história de Ruth? Ruth não era do povo, Ruth era moabita. Uma moabita estrangeira está na lista de descendentes de pessoas que vão dar origem a Davi e vão dar origem a Jesus no futuro. Você se lembra de um sujeito chamado Ciro? Quem é o Ciro na história do povo de Deus? O Ciro é um rei pagão, um rei persa, que conquistou a Babilônia. Agora, você sabia que este rei pagão e persa foi chamado pelo texto bíblico de ungido do Senhor? Está no texto bíblico: Ciro, o meu ungido. Meus irmãos, não sabemos quem Deus usa, e eu não tenho a menor competência para dizer quem Ele vai usar. Ele levanta quem Ele quiser, e não há nesse caso restrição à atuação de Deus. Não é falta de título que impede a atuação do Senhor. Deus usa um filho de Anate, porque Ele não pode usar você. O que você tem que impede a mão de Deus sobre a sua vida? Eu te garanto, não tem nada em você que impeça a ação de Deus, na sua casa, no seu trabalho, não tem nada, não tem restrição. Se nós viéssemos a conversar, não haveria nada que você viesse a me dizer que seria um impeditivo da obra do Senhor na sua casa. Em segundo lugar, Deus usa quem Ele quiser, do modo que Ele desejar. Deus não segue padrão, não tem um manual divino para dizer como Ele deve agir. Deus age de maneiras estranhas, diz o apóstolo Paulo lá no Novo Testamento. E as maneiras de Deus agir realmente são estranhas, meu irmão. Olha o que Ele fez aqui. Ele pegou o sangar, um estrangeiro, um sujeito fora do povo de Deus, e o usou para abençoar o povo por meio de uma ação que afetou a 600 filisteus com uma aguilhada de bois. O texto bíblico descreve um instrumento de duas maneiras. Pode ser um objeto para tocar o gado. Então, nesse caso, esta aguilhada é aquela que o pastor vai usar para espetar o boi quando o boi não quer ir para o lugar certo, aguilhada. Em alguns contextos, às vezes aparece como uma ferramenta de arado. Alguém que estava, de repente, arando, precisava segurar o arado, porque nessa época que o arado era segurado pela mão, e aí a ferramenta que ele usava para segurar o arado foi a ferramenta que ele usou para enfrentar os filisteus. E eu queria fazer um destaque para você que está me acompanhando aqui agora. Esse conflito aqui é absolutamente desigual. Estamos diante de um pastor, um camponês que cuida de boi, lutando contra filisteus. E a história vai nos dizer que os filisteus eram muito superiores em poderio. A história vai nos dizer, por exemplo, que os filisteus já usavam, enquanto arte de guerra, o ferro. E os hebreus não usavam. E Sangar certamente não usava. Por que o Sangar está usando aqui um objeto para cuidar de gado? Porque o Sangar não tem espada na mão. O Sangar, nem se ele fosse guerreiro profissional,
ali da região de Canaã, ele teria uma espada na mão, porque à luz dos textos de história, os filisteus tinham, os cananitas não tinham, os hebreus não têm ainda espada na mão. Por quê? Porque o objeto que eles usam não é objeto de ferro, o ferro não havia sido ainda conquistado por eles. Os filisteus têm espada, os filisteus têm lança, os filisteus têm armadura. Os relatos que nós temos na nossa mão mostram os filisteus andando para um lado e para o outro em suas batalhas com armadura de ferro. E os hebreus não usam. Há relatos antigos que mostram para nós que os filisteus impediam os cananitas de trabalharem nas minas, para eles não terem acesso à tecnologia do ferro. Então eles não tinham. O Sangar não tinha armadura. O que o Sangar usava aqui nesse momento em que ele enfrentou os 600? A roupa de pastor, possivelmente parecida com aquela que está na tela ali. O que o Sangar tinha na mão? Um objeto de cuidar de gado. E os outros? Espada e armadura. Imagina 600 filisteus indo ao encontro dele e ele com um negócio de cuidar de boi. A imagem que me vem à mente aqui nesse momento com você é como se de repente você estivesse cercado por soldados adversários, muito bem treinados, muito bem capacitados, com suas roupas, com seus objetos de proteção, talvez com alguma coisa que protegesse o peito deles. E você não tem nada disso. Você salta de onde você está, salta do seu esconderijo com uma espátula na mão, espátula de cozinha, para enfrentar 600 soldados. Você percebeu a loucura disso? Que não seja uma espátula, que seja uma caneta então na mão. É loucura, meu irmão. Não dá para você imaginar algo semelhante, dá? Pois bem, o texto bíblico nos apresentou essa história. O texto bíblico nos apresentou por quê? Porque Deus trabalha de maneiras estranhas e completamente diferentes da forma como eu e você poderíamos imaginar. Se eu e você fôssemos preparar aqui esse conflito, nós íamos iniciar treinando o Sangar. O Sangar, vamos fazer um treinamento aqui, uma capacitação. Vem cá, Sangar, o que você sabe fazer? Cuidar de boi. Não, isso não vai ajudar muito, Sangar. Não vai ajudar. Vamos preparar você como um soldado. Faz aí algumas flexões, né? Você vai fortalecer o braço, fortalecer a perna, faz alguns agachamentos. Faz isso. E de repente você vai ficar forte para enfrentar, 2, 3 filisteus. Mas 600? Pensa comigo aqui, meu irmão, como é que você vai enfrentar 600? Um boiadeiro enfrentando 600. Ele enfrentou 600 filisteus. Logo nós percebemos, Deus age do jeito dele. Ele usa quem quer, do jeito que ele quiser. Ele queria usar um boiadeiro com um aguilhão na mão, usou. Em algum outro momento da história, ele vai usar um pastor com algumas pedrinhas na mão para derrubar um gigante. Lembra da história? O Davi jogou uma pedra na testa do gigante, o gigante caiu. Era o que o Davi tinha na mão. Então pensa nesse momento comigo aqui. O que é que você tem na mão? Deus pode usar. Ele usou as pedras na mão do Davi. Ele usou o aguilhão de boi na mão do Sangar. Ele vai usar depois na história de Gideão. O que ele usou na história de Gideão? Você se lembra, né? No caso do Gideão. Gideão subiu a montanha para enfrentar os midianitas. O que Gideão tinha na mão? Espada? Não tinha não. Deus claramente mandou Gideão subir a montanha com os seus 300, portando apenas 3 instrumentos. 3. Me diz aí, você que tem a memória boa, quais eram os 3 instrumentos que o Gideão levou para a montanha? Fala comigo. Ele levou um vaso, mais o quê? Uma tocha e uma trombeta. Muito bem. Seu nome é? Ediel. Rapaz, seu nome é difícil, né? Eu vou lembrar, tá? Com tempo e com calma e paciência eu vou lembrar. Ele me lembrou aqui, 3 instrumentos, 3. Fala de novo. Uma tocha, um vaso e uma trombeta. A memória dele é muito boa. O Gideão subiu a montanha com um vaso. O Gideão subiu a montanha com uma trombeta. Ele subiu a montanha com uma tocha. E lá em cima, na hora de enfrentar o adversário, meu irmão, sem espada na mão, porque o texto efetivamente diz que ele subiu só com esses 3 instrumentos, lá em cima, ele tocou a trombeta,
quebrou o vaso e acendeu a tocha. E derrotou os midianitas. Deus trabalha de maneiras estranhas. Eu não compreendo o agir de Deus. E eu tenho a convicção de que ninguém aqui compreende a forma de Deus agir. O que você tem na mão? Você tem uma agulha de costura? Deus pode usar a sua agulha de costura. O que você tem na mão? Você tem uma caneta? Pode ser uma caneta Bic. Deus usa o que você tem na mão. Pode ser um lápis aquarela. Deus usa o que você tem na mão. O que mais que você tem na mão? Você tem um teclado de computador? Deus usa o que você tem na mão. Não importa o que você tem, meu querido, minha querida. Deus usa o que você tem na mão. Olha para a sua mão. Deus pode fazer coisas tremendas com o que você tem aí. Não tem limites. Tem não? Pastor, só tem uma bicicleta. Será a bicicleta usada por Deus? Será? Deus usa o que você tem na mão. Então, em primeiro lugar, Deus usa quem Ele quiser. Em segundo lugar, Deus usa quem Ele quiser, da forma que Ele quiser. E em terceiro lugar, Deus usa quem Ele quiser, da forma que Ele quiser, no tempo que Ele desejar. Estou pensando agora no tempo. A minha questão aqui agora é o tempo. Quando? Porque foi por onde eu comecei a minha reflexão agora de manhã, não foi? Pessoas que protelam, pessoas que deixam para depois. Quando eu me formar, quando eu me graduar, quando eu me especializar, quando eu tiver diploma, quando eu me doutorar, quando eu me aposentar, quando é que você vai trabalhar, meu irmão? Vai postergando para você ver. Deixa para depois, isso é um erro, é um equívoco. Deus faz no tempo dele, o sangar efetivamente não estava pronto. Se nós fôssemos preparar esse conflito aqui, vamos imaginar comigo aqui agora, como eu e você iríamos fazer. Para começar, sangar sozinho não seria suficiente, eu teria que levantar mais pastores como o sangar, eu iria fazer uma convocação, e eu, de repente ia aparecer lá na minha frente, lá, uns 30 como sangar. Ok, tá bom, não é ainda o suficiente. Quem sabe os 300 como Gideão? Talvez. 300 pastores. Bom, agora eu vou pegar esses pastores e vou treinar vocês. 10 anos de treinamento, 10 anos aqui. Vamos treinar 10 anos para a gente se preparar. Mas não temos arma nenhuma, alguém vai dizer. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos agora, de vez em quando, roubar uma espada dos nossos adversários. Vamos colecionando as espadas. Daqui a 10 anos vamos ter umas 50 espadas, quem sabe. E aí, com as 50 espadas, vocês treinados, capacitados, preparados, nós vamos enfrentar os adversários. 10 anos. Deus faz no tempo dele, da forma que Ele quiser fazer, e Ele não protelou. É para libertar agora. É para agir nesse momento. Não estou pronto, Senhor. Meu filho, vai, porque não é você que faz. Sou eu que faço por seu intermédio, através de você. O Moisés, quando chegou diante de Deus, e Deus convocou Moisés, o Moisés começou assim: Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu sou tímido. Senhor, eu sou gago. Senhor, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Chegou um momento que Deus falou: para, Moisés, para com isso. Não é a sua boca, não é a sua voz, não é o seu braço. Quem vai libertar o povo sou eu. Eu vou usar a sua boca, eu vou usar o seu braço, eu vou usar a sua mente, mas quem vai libertar o povo sou eu. Você é o meu instrumento, meu irmão e minha irmã. Entenda o seguinte comigo aqui. Não é o braço do sangar que derrotou, é Deus segurando o braço do sangar. Então não é você que faz, é Deus segurando o seu braço que faz. O seu braço não tem força nenhuma, mas Deus é poderoso. E Deus segurando o seu braço, não tem limite para o que você possa fazer na obra do Senhor. Não tem limite nenhum, não tem nada que possa se colocar à nossa frente quando Deus segura o meu braço, quando Deus segura o seu braço e Ele faz por nosso intermédio. Ele convoca você nesta manhã a ser um sangar. Ele convoca você nesta manhã, nesta oportunidade. Você que está aqui, você que está em casa, a desistir de protelar. Deus quer usar você nesse momento. E quer usar o que você tem. Os talentos que Ele entregou para você aqui agora. Porque a palavra nos orienta nesse aspecto.
tudo o que nós temos, pensando aqui em termos de talento, tá? Tudo o que nós temos em termos de talento, é Ele que deu. É Ele que deu para o Sangar, Ele que deu para você, Ele que deu para mim. Eu nasci com alguns, é Ele que deu. Você nasceu com alguns, é Ele que deu também. E Ele quer usar o que Ele entregou para você. Ele não pede o que Ele não te entrega. Ele pede o que Ele te entrega. Ele colocou na sua mão para você usar. Lá no Novo Testamento nós lemos, numa das parábolas de Jesus, a história de servos que resolveram esconder talento debaixo do chão. Recebeu e escondeu, recebeu e escondeu. Que este não seja o seu caso. Que o seu caso seja completamente diferente. O que Deus colocou na sua mão é para você usar, não é para esconder, não é para acumular, é para usar. E eu queria já me encaminhar para a conclusão. Lembrar a você o seguinte: quem é Sangar? Sabemos muito pouco sobre Sangar. Eu sei algumas coisas sobre Gideão, eu sei algumas coisas sobre Débora. Tem juiz com bastante informação sobre ele. Tem juiz que me apresenta muita coisa, né? O Sansão, por exemplo, tem muita coisa sobre o Sansão, muitas histórias. Mas o Sangar, um único versículo na Bíblia. E eu tenho a convicção no meu coração que existiram outros, que nem apareceram, nem versículo eles tiveram. Instrumento do Senhor de forma anônima, porque nós não sabemos todos aqueles que Deus usa. Então nós não podemos trabalhar na obra do Senhor querendo holofote. Imagina o Sangar conversando com o Gideão. Ô Gideão, eu trabalhei, enfrentei 600, só tem um versículo para mim, você tem uns 2, 3 capítulos. Imagina ele conversando com o Gideão. Por que eu tenho diferença de você, Gideão? Você é tão simples quanto eu. Você estava lá, escondido lá no lagar, quando você foi encontrado pelo anjo, e eu estou aqui no meio do mato cuidando de boi. O que nós temos de diferente? Por que é um versículo para mim e esse montão de texto para você? Pensa nos outros juízes. Imagina o Sangar conversando com eles. Ô Débora, você tem muita coisa, tem até um hino, você cantou aqui, ó, e eu não tenho nada, nem a minha voz apareceu, só uma pequena referência. O Sangar enfrentou 600 homens com um graveto, meu irmão, com um graveto sujo de boi. E quem cuida de boi sabe que há um cheiro peculiar nessas armas, nesses instrumentos, nessas ferramentas de boi, né? Eu já falei para você que eu sou do meio do mato, da roça, né? Então eu lembro muito bem do cheiro do gado, o cheiro do curral, o cheiro da roça. Isso está na minha memória, meu irmão, na minha memória. Imagina a arma dele suja ainda do boi, a roupa dele ainda suja do boi. Ele enfrentou 600, um versículo, talvez o tamanho de texto que aparece no jornal para falar sobre a morte de alguém. É o pedacinho da história do Sangar. E ele conversando, por que só isso, Senhor? Não tem mais nada, não dá para me iluminar um pouco mais, não dá para contar mais coisas sobre mim? Meu irmão, não é o nosso objetivo. Quem trabalha na obra não deve querer holofote. Quem trabalha na obra não deve querer aparecer. Deus levanta pessoas, Deus levanta você para você trabalhar, e é privilégio seu trabalhar, e o resultado do trabalho é mais trabalho. É o que está na palavra. O resultado do trabalho é mais trabalho. Você usou bem o talento, Ele te dá outro talento para você usar o seu talento. Fez bem, mais trabalho. Aí eu quero aparecer, então não é para você esse negócio. Eu quero louro, não é para você esse negócio. Eu quero nome declinado, não é para você esse negócio. Os servos de Deus trabalham silenciosamente. Os servos de Deus trabalham discretamente. E é desta forma, discretamente, que Deus vai movimentando a história do povo de Deus. Deus movimenta por pessoas anônimas, pessoas que você não conhece, pessoas que você não sabe. Ah, tem aqueles que eu sei, mas e a quantidade de servos do Senhor anônimos, que trabalharam, às vezes longamente, às vezes uma ação pequena, e ainda assim por meio daquela ação, Deus abençoou o povo
Deus abençoou a igreja, Deus abençoa a sociedade e o mundo. Deus quer usar você, meu irmão. Deus quer usar o que você tem. Então, nesse momento, ao som desses instrumentos e dessas canções, eu quero desafiar você a parar de reclamar com Deus. Eu quero desafiar você a entregar nas mãos do Senhor aquilo que Ele colocou para você usar. O que você tem na mão? O que você tem na mão? Pergunto de novo, o que você tem na mão? Abaixa a sua fronte, nós vamos orar. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Diga sim nesse momento aí, em oração, falando com o Espírito Santo do Senhor. Diga, sim, Senhor Deus, eu quero, usa o que eu tenho. Eu entrego nas tuas mãos, Pai, o que eu tenho. O que eu tenho é entregue aqui, ó. Usa, pode usar. Meus dons, meus talentos, meus recursos, meus bens, minha casa, minha família, meus negócios. Usa, Senhor Deus. Eu quero ser um instrumento do Senhor. Eu quero ser um sangar na história da igreja de Deus. Eu quero libertar o povo. Eu quero trabalhar na história de cada um deles. Eu quero ser bênção na vida desta igreja. Eu quero, Senhor Deus, ser um sangar. Não quero aparecer, eu quero ser um sangar. Eu quero trabalhar, Pai. Não quero me esconder, eu quero trabalhar. Fez essa oração aí? O Espírito Santo do Senhor está falando com você? O que você tem na mão? Dedique isso ao Senhor Deus nesse momento, em oração. Oh Senhor Deus, estamos gratos aqui pela palavra. Estamos gratos pelo exemplo deste moço que conhecemos tão pouco sobre ele, mas ele aparece aqui na palavra, aparece aqui na escritura, e a palavra testemunha dele, que ele libertou o povo de Israel, que ele também libertou o povo de Israel. Não sabemos mais nada sobre ele, mas ele também libertou o povo, Senhor Deus. Por isso, Pai Todo-Poderoso, dê oportunidade para que neste momento os filhos do Senhor que estão aqui se tornem instrumentos poderosos em tuas mãos, Pai. Instrumentos de bênção, instrumentos de desenvolvimento, instrumentos de alegria, instrumentos de progresso na vida do irmão, instrumentos, Senhor Deus, de multiplicação de pão e peixe, instrumentos, Senhor Deus, de libertação, instrumento do Senhor na vida de cada um que está aqui, aquele que não está também, Senhor Deus, aqueles que estão à nossa volta, a nossa comunidade, a nossa sociedade. Pai, que esta igreja seja uma igreja cheia de sangares. Que nesta oportunidade que eles se manifestem, que eles se levantem, que eles apareçam. Uma igreja que serve, uma igreja que atua, uma igreja que luta. Esta igreja que queremos ser, Senhor Deus. E que o Espírito do Senhor nesse momento levante estes irmãos entre nós. É a oração que eu faço em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.